Dicas para não fazer feio na hora da pregação. Primeiramente, você deve focar na questão da saudação. É muito comum quando o pregador pega o microfone, ele fala assim: eu saudo a igreja com a paz do Senhor, ou eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Gente, cuidado. Primeiro, não é sauda com a paz do Senhor e não é cumprimento com a paz do Senhor. Cumprimento fala de comprido, de extensão. O nome correto é cumprimento. Eu cumprimento com a paz do Senhor. É um nome mais feio? Sim, mas é o correto. A outra é eu saúdo a igreja com a paz do Senhor e não saldo. Não é saldo com L não, é saúdo. Porque saldo com L fala de saldo bancário, de números. Então, tome cuidado. Então vamos lá. Dizem que a primeira impressão é a que fica. Então quando eu pego o microfone e falo, eu saudo a igreja, ou eu cumprimento os irmãos, então, para uma pessoa que está um pouquinho mais esclarecida, ou que às vezes nem é cristão, mas conhece um pouquinho de português, vai começar a me julgar como um analfabeto. E vai começar a criticar tudo que eu falar. Vai começar a procurar erros. Então, cause uma boa impressão no começo da sua mensagem. Eu saúdo, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Segundo item, segurou o microfone. Gente, microfone é sinal de poder. Quando a pessoa pega no microfone, parece que agora está com o cetro na mão. O cajado de Moisés que vai abrir o mar vermelho. Tem muitas igrejas que microfones sem fio, eles nem são aceitos porque a pessoa precisa de algo para segurar ali, para causar uma boa impressão. Então, se você é uma pessoa que está começando no Evangelho e a sua igreja não tem microfone para segurar, é microfone sem fio, o que você faz? Pode segurar alguma coisa na mão, segurar uma folha de papel, a sua Bíblia, alguma coisa. Por exemplo, é muito comum alguma celebridade aparecer em público segurando algo, nem que seja uma caderneta, uma folha de papel, porque isso vai gerar uma certa sensação de confiança. Isso é psicológico, mas funciona. Então, quando eu pego o microfone, eu não posso segurar o microfone. Pego aqui no microfone, deixando todo o espaço do microfone aparecer para dar aquela sensação diferente de segurar o microfone. Ou então, pego no microfone aqui, ó, se aqui fosse, no caso, a espuma do microfone, eu coloco a mão aqui em cima da espuma aqui e começo. Isso é feio, fazer esse tipo de coisa assim, tampando o microfone. Se tiver cabo, evita de pegar perto do cabo do microfone. Segura o microfone de forma natural. Fale de forma natural. A postura corporal, ela vai mostrar que tipo de pessoa que você é. Então, se você fala e vai estufar muito o peito para frente, isso mostra que o seu ego é maior. Se você fala também e vai ficar tipo corcunda, mostrando o peito para dentro, isso vai mostrar que você é uma pessoa mais reprimida. Então, quando você estiver falando na igreja, falando para o público, evitem de ficar ou mostrando muito a parte aqui do peito de leão, ou então você evita de esconder demais. Fique natural, fique tranquilo. Fale pausadamente. Então ficou aí essas dicas de microfone e de postura corporal. A leitura da palavra. Gente, o pregador, quando vai começar a ler a Bíblia para pregar, primeiro, se ele vai contar uma história, por exemplo, ele vai falar do casamento de Isaac com Rebeca. Se ele ler o texto inteiro, ele vai ficar o período da pregação toda lendo o texto porque é grande. Então você leia só um versículo ou dois e começa a explicar aquele texto para a igreja. É bem mais prático. Segundo, se você estiver lendo um texto bíblico que a maioria da igreja não conhece, então
peça à igreja, depois que você terminou de ler aquele versículo, para fechar a Bíblia. Porque senão os crentes vão continuar lendo o texto, porque achou interessante, porque nunca leu aquele texto em casa e nunca ouviu ninguém pregar sobre ele. E vai te atrapalhar. Então peça, fecha a Bíblia, por favor, e vamos fazer uma oração. Ô Jesus, fala conosco e tal. Para quê? Para que as pessoas fechem a Bíblia e percam onde estava lendo. Depois elas leem em casa. Deve ler o texto antes do momento da pregação. Gente, você estudou o texto, você leu o dicionário, leu o comentário e tudo, mas o texto mesmo que você vai ler na hora de pregar, você não prestou atenção naqueles detalhes. Então você não pode começar a ler o versículo bíblico e ficar em dúvidas. Você lê daquelas pausas longas na leitura, vai causar uma má impressão, tanto quanto na sua saudação inicial. Então, leia o texto, o versículo que você lê, decora aquele versículo. Ah, mas as minhas vistas está meio ruim e a minha Bíblia é pequena. Então escreva com uma letra bem grande para você não ter esse tipo de problema. Porque se o pregador começar a tropeçar na leitura do texto bíblico, você não pode esperar nada desse tipo de pregador. Saiba administrar o tempo. Gente, no começo da pregação, você fica uma semana estudando para pregar. Aí no dia da pregação, você começa a pregar e vai pregando, vai pregando, vai pregando. Aí depois você pensa assim, a sua voz começa a falhar, o suor já tomou conta de todo o corpo, porque a adrenalina é muito grande. Aí você para e olha no relógio. Tem 11 minutos, tem 15 minutos de pregação. Você já queimou tudo que você estudou com 10, 11 minutos. E o pior, você falou tão rápido e tão embolado que não deu nem tempo da igreja captar a informação. Fale pausadamente. Eu sei que é difícil você pregar meia hora quando está começando. Escolha histórias. Por exemplo, eu citei aqui o casamento de Rebeca com Isaac. Você vai ter que contar uma história para o povo. Esse tipo de sermão textual, eles vão te dar mais recursos. Você pode escolher um hino que a igreja toda conhece e que está relacionado diretamente com a sua pregação. Se você não canta muito bem, então você deixa a igreja cantar. Chama a igreja para cantar com você. Só nisso aí, você vai conseguir eliminar uns 4 minutos com esse hino. Então, se a pregação era de meia hora, menos 4 minutos, ficou 26 minutos. Agora você vai ler a leitura, 26. Você vai ler a Bíblia. Se você gastar mais 2 minutos esperando as pessoas encontrarem o texto e mais 1 minuto para ler, 3 minutos, ou seja, sobrou 23 minutos para você pregar. Se for um texto, por exemplo, igual, vamos falar da parábola do semeador. Então você fala 3 minutos sobre o semeador, 3 minutos sobre a semente, 3 minutos sobre a semente que caiu à beira do caminho, mais 3 minutos sobre a semente que caiu sobre os pedregulhos, mais 3 minutos sobre a semente que caiu em meio aos espinhos, mais 3 minutos sobre a semente que caiu na terra fértil. Só que foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 vezes 7, 21. Sobrou 2 minutos para você finalizar a sua pregação e passar o microfone. Tá vendo? Você fez um esboço. Você pode escrever assim, semente. Depois você escreve semeador. Depois você escreve beira do caminho. Então, tá pregando. Aí você começa a falar da semente. Aí terminou de falar da semente, você dá uma olhadinha no seu esboço assim e lembra. Ah, agora do semeador. Fala do semeador. Terminou de falar do semeador, dá uma olhadinha no esboço e fala, agora eu vou falar sobre a semente que caiu à beira do caminho. Quando você assustar, você vai ter que resumir a sua mensagem, porque não vai dar tempo de terminar. Então, faça essa divisão. Se não,
você começa a fazer aquela bagunça. Você começa a falar da semente, depois você já fala do terreno e depois já volta. E quando você assustar, você bagunçou a sua explicação toda e você não vai conseguir terminar a mensagem dentro do tempo. E as pregações precisam de ter início, meio e fim. Você tem que concluir o seu sermão. Para o vídeo não ficar muito extenso, as dicas são essas aí. Deus abençoe, graça e paz. Até mais.